Olá a todos e todas, né, bem-vindos aí a mais um encontro da nossa disciplina. Hoje nós vamos trabalhar com o módulo 4, a disciplina que todos nós estamos fazendo nesse semestre, um semestre excepcional. É uma disciplina chamada Educação, Currículo e Africanidade, e que nós temos o prazer, né, de dividir essa disciplina, então, comigo, professor Luiz Carlos Ferreira, professor Evaldo Ribeiro e professor Leno Pinheiro. Daqui a pouquinho eles terão a fala, mas é só para dizer que, durante todo esse percurso, a nossa preocupação era dar sentido a um estudo que passa, então, pela educação, é muito claro isso, além da questão dos currículos e dessa descolonização, pensando, então, as africanidades. Então, é só para relembrar que no primeiro módulo nós tratamos, então, da teoria do currículo. Né? Pegamos em Tomás Tadeu da Silva algumas teorias, perdão, vou colocar no plural, né? São as teorias que embasam, então, parte da nossa prática. Então, só para lembrar que Tomás Tadeu ele apresenta três teorias, né? As teorias tradicionais, as críticas e as pós-críticas, que nos fizeram compreender um pouco mais sobre essa questão tão ampla e, ao mesmo tempo, tão importante que chega nas salas de aula, né, com as nossas práticas. Tivemos um segundo momento com o módulo 2, que foi a teoria da africanidade, né, pensando aí a questão de conceitos sobre a africanidade. Tivemos uma convidada especialíssima, a professora Petronília, que pôde, então, compartilhar conosco o conhecimento que tem de experiência de vida acadêmica nas suas mais variadas produções. O terceiro módulo, descolonização do currículo, em que nós tivemos também toda uma discussão em cima dos saberes, né, desse legado que a colonização nos deu para nós repensarmos práticas e pensares e fazeres descolonizadores, que é o que hoje tem a ver com a aula, né, em que nós vamos trabalhar com Paulo Freire, então a temática do módulo que é então Pedagogia Libertadora em Paulo Freire. Então, há todo um sentido quando a gente trabalha esse currículo, numa perspectiva descolonizadora, quando a gente fala de Paulo Freire, que não está centrado somente na alfabetização ou num contexto simples, como muitos colocam, tá certo? Então, agora eu passo a palavra rapidamente para os professores, para nós darmos início ao conteúdo de hoje. Obrigado. Olá a todos, olá a todas. Mais uma vez nos encontramos aqui nesse modo virtual para dessa vez discutirmos aí a pedagogia libertadora em Paulo Freire. Paulo Freire é um autor fundamental na educação mundial, né? E a perspectiva que ele apresenta para nós é também uma perspectiva descolonizadora. Né? E nós optamos por trazer Paulo Freire para mostrar que essa ação de descolonização dos currículos não é algo que acontece recentemente. Né? Há tempos há pensadores construindo, né, pensadores e pensadoras construindo uma perspectiva de descolonização dos currículos. Além disso, também para enfatizar, quando a gente traz a pedagogia do Paulo Freire, para apontar que a descolonização não está ligada somente a trazer ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, mas também uma nova perspectiva de pensar a educação. Mas para não me alongar muito, né, eu tenho estudado o Paulo Freire, acho que desde a graduação no curso de pedagogia, do qual chamávamos eles de bom velhinho, né, e seus textos, em especial Pedagogia do Oprimido, que foi um dos primeiros que eu li, né, percebendo ali essa relação de opressor e oprimido. Né, ele tinha uma relação forte com a Federal de São Carlos, porque inicialmente foi negado a participação dele em alguns programas de pós-graduação, e depois, em uma das salas do próprio programa, anos depois, tem a homenagem para ele, né? Sala essa que onde foi que eu defendi o meu doutorado. Então, um dos dois conceitos que eu gosto bastante do Paulo Freire, a ideia de humanização, né? A ideia também da educação enquanto um direito humano, não somente um direito social, mas um direito humano. E o Paulo Freire é uma pessoa com esperança, né? Não é à toa que ele escreve a pedagogia da esperança. Então, acho que a esperança dele de uma sociedade diferente, melhor e mais humana, muito nos inspira, né? E esperamos que também possa inspirar vocês ao estudarmos essa componente nesse tema de hoje, pedagogia libertadora. Leno? Olá a todos e todas. É um prazer, né, estar novamente
estudando junto com vocês, né? Aprendendo e ensinando um pouco também. Na verdade, de uma maneira muito mais horizontal, né? Nossa perspectiva é exatamente essa, até por coerência aos marcos teóricos que a gente vem estudando, né? Então, a gente tem acreditado muito na autonomia dos estudantes, na capacidade, né, de vocês e todos aqueles que eventualmente tiverem acesso a esse material, de contribuírem com as reflexões que nós propomos. Então, meus primeiros estudos, né, como o Evaldo colocou, foram também na graduação, né? E aí uma coisa importante de se dizer é que, infelizmente, muitos cursos de pedagogia em todo o Brasil, diferente do que se alardeia, né, desconhecem a teoria, né, e os conceitos e as categorias teóricas do Paulo Freire, né? Então, é importante também destacar o papel do Paulo Freire não apenas como um teórico, mas como um homem no seu tempo, que trouxe grandes contribuições e nos inspiram a também sermos homens nos nossos tempos, homens e mulheres, como ele diria, né, no nosso tempo, e que somos capazes, né, de gerar conhecimento, não descartando a ideia da razão e do pensamento absoluto, né? Então, como o Evaldo colocou, isso é um grande desafio, né? E aí eu recorro ao próprio Freire, quando ele diz que os oprimidos, eles hospedam o opressor em si, e que, nesse sentido, eles participam de elaboração de seres não autênticos, né? Que acabam proibindo ou impedindo a sua própria libertação e libertação de sociedade. Então, acho que isso é algo que nos move, né? Entender e ajudar nessa construção de percepção dos hospedeiros e na criação de inéditos viáveis, né? Que é o nosso papel realmente de abrir para aquelas pessoas que estão conosco. Então, eu gostaria de agradecer e convidá-los a continuar essa discussão depois de concluir esse vídeo, porque eventualmente será um prazer que a gente consiga aprofundar algum dos tópicos abordados aqui, que efetivamente não seria possível abranger toda a teoria freiriana, mas basicamente aquelas que estão ligadas à nossa proposta curricular nessa disciplina. Então, agradeço Luiz Carlos e Evaldo e retoma a palavra para o professor Luiz, ok? Grande abraço. Então, obrigado, professor. Acho que é isso, né? Todos vocês já vêm percebendo que a gente tem feito dessas aulas grandes diálogos, né? Então, hoje não é diferente. Só para lembrar que vocês vão receber um texto que vai nortear, né, a nossa conversa, que foi um texto publicado recentemente, né, pelo e-book do Instituto Paulo Freire. Foi um texto que eu escrevi, intitulado, então, como Por uma alfabetização dos colonizadores cidadã na perspectiva freiriana, a educação de adultos em Moçambique. É importante dizer, né, que esses estudos que eu tenho feito, eles passam por Paulo Freire, né? Quando eu me refiro a passar por Paulo Freire, é porque a temática da educação de jovens e adultos, ela tem como fundamento Paulo Freire, mas a gente busca também outras leituras. E pensar, né, esse processo de colonização, pensar a educação nos países da CPLP, os países africanos, em particular Moçambique, que é o que já tenho me dedicado, né, é pensar, então, numa superação de uma educação bancária, né, cuja ainda a forma que ela aparece para esses países, eu vou dizer de novo sobre Moçambique, ainda é desse modelo tradicional. Então, a proposta desse texto, que ia ser, né, vou dizer o que ia ser para depois dizer o que é, né, que ia ser de analisar os livros didáticos, livros apresentados pela Unesco, que tomam aí para a gente, né, todo o formato conservador, tradicional, em que ensina o adulto a pegar no lápis, né, como se esse adulto não tivesse uma experiência, uma vivência do próprio corpo, né, e a partir dos seus próprios saberes, mas que o livro, então, meio que desconsidera tudo isso, quando ele traz uma proposta centrada no modelo cartesiano de escrita, de tomada de coordenação motora. Então, o texto ia ser para analisar os livros didáticos. No entanto, o texto é uma reflexão, uma análise acerca, então, da alfabetização de adultos. E aí, contrapondo esse modelo, né, que até então é apresentado no formato de livro que Moçambique adota para alfabetizar adultos.
Tudo isso para contribuir com o que o professor Leno e o professor Evaldo também, né, já vem discutindo, para tratar dessa libertação, né, face a um processo de educação que Paulo Freire nos permite pensar. O que eu quero dizer com isso? Que, primeiro, é o sentimento de incompletude, né? Tudo que nós trabalharmos aqui em tão pouco tempo ainda será pouco para o muito que nós temos de discussão, né? Muito que nós temos de discussão para falar o seguinte, um pouco do que o professor Leno já adiantou, para que a gente consiga perceber que esse hospedeiro do opressor que está em nós não nos torna mais, né, como ele é falado, ser mais, porque nós temos leituras, porque nós temos conhecimentos, não nos torna mais, mas também não nos faz ser menos. Então, o que se quer é que essas leituras elas possam promover o que Paulo Freire garante para a gente na pedagogia do oprimido, que nada mais é do que a pedagogia da libertação dos homens. Essa libertação acontece, e aí eu retomo a palavra do professor Evaldo, essa pedagogia da libertação nos mostra o seguinte: quando a gente fala da descolonização, nós não estamos falando especificamente só de África, estamos falando de tantas outras pedagogias que nos permitem ter uma consciência crítica a partir da educação. Então, educação como um ato político que me conscientiza e conscientiza o outro, que me liberta e liberta o outro, por meio do conhecimento, por meio da leitura de mundo, da leitura da palavra. Com isso, então, não me cabe aqui ficar, enfim, falando da biografia tão somente de Paulo Freire, né? Nem tampouco dizer que o contexto é romantizado, né, de tratar Paulo Freire de uma forma romântica. Não é isso. Né? Estamos falando de uma leitura crítica que mostra o quanto esse educador pernambucano, né, no Brasil, ele tem uma história de muita contribuição, né, frente a uma educação popular, frente ao modelo que desconstrói aquela alfabetização conservadora, tradicional, bancária, para que esses homens e mulheres tomem vida num processo de educação que está em cada um de nós. Então, dar vida nesse processo de alfabetização, nesse processo educacional, é dizer o seguinte: a palavra ela ganha sentido quando eu consigo perceber o real motivo, o real significado que ela tem para mim, né? Que ela tem para mim e sempre para o outro. É sempre uma concepção dialética, né? Em que eu me conscientizo e conscientizo o outro. Então, ele toma a educação enquanto uma prática educativa política, né? Enquanto prática educativa política, esse processo de libertação ele vai se dar de forma reflexiva. E é aí que entra, então, esse ato político de produtividade do conhecimento, em contraposição a esse modelo de uma produção de conhecimento sem sentido, uma produção de conhecimento que oprime. E aí, então, eu chego na vivência de Paulo Freire nos países africanos, em que ele contribui com o processo de libertação em África. Vamos pensar que na década de 70, né, em que ele tem um contato de perto por conta de ter sido consultor, né, do Conselho Mundial de Igrejas, por sua campanha de alfabetização, né, que invade os países africanos e tantos outros, né, mas como a gente está tratando da descolonização a partir do currículo de África e Brasil, é para pensar que a reforma, né, educacional, né, Paulo Freire teve muito a contribuir com todo esse processo de politização, né, do conhecimento e da vida. Ele diz o seguinte: a revolução é permanente porque a libertação definitiva não vem da proclamação da independência política de uma nação, tampouco com sua libertação econômica. Então ele diz que essa libertação, ela só se planifica quando o povo dessa nação pós-colonial se liberta das racionalidades que os colonizadores deixaram profundamente enraizados no solo da consciência dos ex-colonizados. Então, é a partir daí que o nosso diálogo já começa a tratar da descolonização das mentes, que nada mais é do que um processo de conscientização e de um processo de autoconscientização. Antes da palavra, professor Leno, só para deixar como pista principal para tratar da descolonização das mentes, o que ele vai chamar de reafricanização das mentalidades. Professor Leno? E é oportuno, Luiz, dentro do que você está dizendo, de um elo forte que existe entre Paulo Freire e Amílcar Cabral, né, que
eu falei logo na introdução de desconhecimento sobre Paulo Freire, mesmo em cursos de pedagogia aqui no Brasil, mas Amílcar Cabral é um outro teórico, um outro filósofo que é ignorado, né, e não de modo velado, né, explícito, que se ignore Amílcar Cabral, né? Então, a gente precisa também destacar, ainda sobre isso que o professor Luiz está comentando, sobre um aspecto que vai validar, o que vai fundamentar esse pensamento, que na verdade a prática, ela sempre precede a teoria. Então, se nós falamos, né, de descolonizar, se nós falamos de libertação, nós falamos de pessoas capazes de viverem, né, primeiro a vida, primeiro o ato, e em seguida a reflexão sobre o ato num processo contínuo. Então, tanto Amílcar Cabral quanto Paulo Freire partem desse princípio e que muitas vezes nós, nos cursos de educação, por questões exatamente de colonização das mentes, entendemos que temos que nos apropriar de todas as teorias e teorias e teorias e nos descolamos da realidade. Isso vai, segundo esses teóricos, impedir o nosso processo de libertação, né? Então, é fundamental, como o professor Luiz já falou no começo fundamentado em Paulo Freire, que a gente tenha a capacidade de fazer a leitura do cotidiano, a leitura da nossa realidade, porque isso é uma forma de apreensão de conhecimento legítimo, né? É válido, é importante e é legítimo. Então, precisamos efetivamente reconhecer que qualquer teoria ou qualquer pedagogia de libertação, ela vai partir das questões objetivas que as pessoas vivem. E uma vez que essas pessoas, ao viverem suas vidas individualmente, mas sobretudo socialmente, elas conseguem libertar e implementar práticas de libertação de si e dos outros. Portanto, nunca se fala de uma liberdade autônoma individual. A liberdade, ela necessariamente ela passa por uma construção que vai ser coletiva e que vai se manifestar em todas as expressões humanas, e aí a gente fala da arte, a gente fala da teoria acadêmica, dizendo assim, né? Mas principalmente e fundamentalmente das manifestações e ações dos seres objetivamente, que, como o professor Luiz já colocou também, se manifestam de modo político. Então, é importante não negarmos a política, né? No contexto atual que nós vivemos, falar o termo política já é quase uma evocação de coisas a se evitar, a se passar longe. E a percepção da realidade nos mostra que isso serve à manutenção de estruturas de dominação. Mas era só a parte, e aí eu retomo a palavra para o professor Luiz. Obrigado. Luiz, só acrescentando um pouco aí o debate, é importante a gente não perder o olhar que nas relações de opressor e oprimido estão presentes essa política, vamos dizer, que o Lênin está trazendo, né? Porque muitas vezes, quando nós falamos de colonizador, de opressor, nós pensamos em quem está longe, né? Nós pensamos aquela imagem do colonizador europeu que está lá, detém bens econômicos, ou pensando na nossa realidade, nós vamos pensar que esse opressor é essa extrema-direita que está atualmente na sociedade brasileira, ou que é somente o Estado. Muitas vezes, nós também somos opressores, né? E aí Paulo Freire vai dizer que os opressores, muitas vezes com uma ideia falsa de generosidade, né, eles querem que a partir da sua generosidade, que a injustiça permaneça. Eles entendem a ordem social injusta, eles entendem que ela é uma fonte geradora de desigualdade, mas eles não querem mudar essa ordem social, né? E nós vamos perceber muito isso nas relações, por exemplo, que é uma experiência que eu vivi quando eu estava fazendo estágio voluntário nos primeiros anos do curso de pedagogia, ou fui fazer estágio numa instituição filantrópica, né, que tinha um cunho religioso, e essa instituição arrecadava alimentos para fazer sopas. Só que não era qualquer alimento, era alimento apodrecido.
Sabe aquele alimento que você pode cortar um pedaço e cozinhar o restante? Era esse alimento que eles faziam a sopa. Né? Então eles não eram, e não eram pessoas que não tinham recursos financeiros, mas eles não compravam, eles pediam para os mercados, para os pequenos produtores, doar para as mercadorias que praticamente estavam no lixo. Faziam sopas e davam para pessoas que estavam em situações pobrérrimas, né? E aí fica aquele dilema, né, que talvez eu possa chamar de ideia desse dilema da consciência crítica, que é o melhor oferecer uma sopa com produtos apodrecidos ou não oferecer uma sopa, né? Mas aquele que está oferecendo, o que ele faz? Né? Porque aquele que está recebendo, às vezes, é o único alimento que ele tem. Mas é aquele que está oferecendo. Ele realmente tirou do seu sustento essa doação? Muitas vezes não. Né? Então, essa relação opressor e oprimido, colonizador, está presente entre nós. Né? Eu dei um exemplo aqui de uma realidade de uma instituição, mas muitas vezes ela é individual mesmo. A relação entre os alunos, né? A relação professor e aluno, a relação entre os colegas, a relação quando, isso eu já vi em muitas salas de aulas, principalmente em nosso curso de pedagogia, né? Quando é uma mulher falando, os colegas alunos às vezes não respeitam, se for uma mulher africana piorou, né? A relação de não entender que existe um professor negro, por exemplo, e ali essa ideia de ser, porque ele aprendeu como ser superior, né? Então essas relações, para que a gente não fique entendendo que o colonizador é algo que está lá distante, não, né? Quando eu falo da descolonização das mentes, é para entender que nossas mentes também são colonizadas, e muitas vezes reproduzimos, às vezes até de forma inconsciente, né? Para a gente não jogar a criança com o balde e a água fora tudo junto, né? Às vezes, ou sem consciência do ato que fez, né? Sem a compreensão do significado desse ato, acabamos tomando esse tipo de atitude, né? E que ela não deve ser normalizada, né? Que não deve ser sempre foi assim. Então, essa consciência, né? Ou essa realidade que o Paulo Freire vai chamar um pouco dessa ideia generosa dos opressores, né? E isso a gente vai ver no mercado de trabalho, quando tira a função empregado e vai chamar de colaborador, o salário não muda, né? Muda termos para ficar mais humano, né? Porque os opressores também estudam Paulo Freire. Isso é uma grande sacada, de achar que as pessoas que estão fazendo a relação de opressão não lê a quem os critica. Ela lê, utiliza aquilo que é mais interessante. Então, nesse sentido, acho que é bom a gente também não esquecer esse lugar. Quem é o colonizador? Nem sempre é quem está longe. Né? Muitas vezes ele está muito perto de nós, né? Nos silenciando, nos dizendo que nós não sabemos pensar, desvalorizando, né? E é tão forte isso que muitas vezes nós introjetamos isso, né? E acabamos reproduzindo essa prática. Basta lembrar lá do início, quando o professor Liano começou, né? Cada um de nós hospeda esse opressor. Então, a gente carrega esse opressor e, por meio dessa tal falsa generosidade que Paulo Freire coloca, ele nos impede de ter essa leitura crítica, por exemplo, como o professor Evaldo fez agora, né? A gente está falando da generosidade material, mas está falando da generosidade do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? O professor Evaldo lembrou uma coisa, lá davam sopa, mas não era um alimento, não era qualquer alimento, eram alimentos que já não serviam mais, que já estavam numa situação já de putrefação, enfim, já não serviam mais. Né? Então, basta lembrar que essa falsa generosidade, nesse caso a gente está falando de uma questão material, mas se a gente for pensar no conhecimento, ela se dá na forma como eu alfabetizo, na forma como eu trabalho o conteúdo, na forma como eu trabalho o conhecimento, que pode ser para domesticar o aluno ou pode ser para libertar. Vejam bem, só o conhecimento fez com que o professor Evaldo fizesse uma leitura crítica acerca de uma generosidade material. Né? Para muitos, essa generosidade ela se dá pelo fato de estar dando alguma coisa. Nesse caso, é muito mais do que isso. É pensar o que e o como estão sendo dados, o que está sendo oferecido. Então, quando eu, na sala de aula, né, também reproduzo esse modelo de opressor, né, muitas das vezes se dá assim de forma inconsciente, mas em contrapartida, em alguns momentos eu faço isso de forma consciente.
né? E o pior é quando essa consciência ela se dá de uma forma reveladora no comportamento, né? Seja no comportamento discriminatório, seja no comportamento arrogante, seja no conhecimento catedrático de determinada forma de ensinar e de aprender. Então, tudo isso, essas limitações que permeiam o conhecimento, né, e me fazem repetir esse modelo do opressor, é que custam caro para o outro que se liberta, né? Porque quando a gente se liberta, é muito óbvio isso, a gente é capaz de fazer nossas próprias escolhas, a gente é capaz de repensar formas de aprender, formas de ensinar, formas de trazer aquele dito que muitas vezes não é dito de forma verbalizada, ele é dito no comportamento, ele é dito no olhar, ele é dito na linguagem do corpo. Então, tudo isso é que a gente traz Paulo Freire para repensar essa forma como ele traz essa pedagogia mais humanista, que traz o homem enquanto centro, né? Centro de toda uma perspectiva política, de uma perspectiva de aprendizagem, que se dá com essa consciência do que está sendo aprendido. Sim, e se dá pela praxe, é importante também dizer isso, né? É a partir dessa ação reflexiva que eu tenho condições de fazer minhas próprias escolhas, que eu sou capaz de gerar novos conhecimentos, que eu sou capaz de fazer a crítica sobre aquilo que me impuseram durante muitos anos, sobre aquilo que me mostram que eu não sou capaz de. Então, são essas pequenas relações, que não são tão pequenas assim, que elas, por dentro, elas são muito profundas, é que me permitem repensar formas de ver a vida e de entender o próprio homem, a partir de mim mesmo. Só para tocar ainda rápido na questão de Freire na cultura africana, né, por que a gente hoje, né, pensa a educação enquanto um ato político e não um ato político partidário? A educação como um ato político capaz de traduzir valores, crenças, normas, formas de dizer e de pensar. Por que hoje é tão perigoso falar de educação e cultura? Por que será que a Ancine passa pelo que ela tem passado? A educação tem vivido aí cerceamento de bolsas, de produção do conhecimento, a gente nega a ciência, porque o conhecimento ele é perigoso, né? Ele é tão perigoso a ponto de fazer com que as pessoas possam pensar. E se eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de produzir comportamentos críticos, comportamentos e formas de agir e pensar sobre aquele mesmo conhecimento que me foi imposto durante muito tempo. Antes de eu passar a palavra, só para lembrar o seguinte, a cultura africana, ela é rica, ela é tão rica de uma herança social, de uma herança política, de uma herança cultural, né? A cultura, né, enquanto um ato político-cultural, ela é tão rica e, ao mesmo tempo, é tão perigosa que é preciso que os colonizadores, eles cerceiem, né? Eles, de alguma maneira, eles bloqueiem, né, formas de extravasar essas culturas tão presentes. Eu tenho lido um livro, né, que eu estou com ele aqui, que ele é bem recente, 2020, chama-se O Poder das Culturas Africanas. Na nossa área, é um livro bem carinho, mas um livro muito interessante, que vai falar das relações de gênero, vai falar dessa relação em que a cultura, né, se mostra presente por conta desse plural, né, desse plural africano, né, que traz a natureza religiosa, a natureza artística para a definição de modos de vida africanos. Professor Leno, desculpem e passa a palavra. Não, um comentário, né, sobre o que a gente tem estudado nessa disciplina sobre a relação entre cultura e africanidades, né? Já discutimos nos outros módulos sobre a importância desse reconhecimento e dessa valorização dessas várias expressões de africanidades que são cultura, né? Então, como o Luiz colocou, os ataques à cultura nunca são ataques a artistas ou a obras, são ataques a manifestações humanas, porque essas manifestações humanas, elas são capazes de carregar todo o produto do que o meio social vem estabelecendo. Então, a cultura, ela é oportunamente o grande difusor e, ao mesmo tempo, o grande crítico daquilo que está estabelecido na realidade. Por isso é importante reafirmarmos a necessidade de se trazer efetivamente à tona
as nossas identidades, as nossas raízes reais, né? Como a professora Petro colocou, né? Uma série de conhecimentos que nós hoje, né, nesses estudos reconhecemos. Ah, isso aqui eu me lembro que na minha infância, ou quando eu estava na minha comunidade, esse traço africano eu consigo identificar agora. Só que perceber que isso não é só uma memória de passado. Na verdade, isso vira uma corrente, né, de tração da força que as africanidades e a cultura africana e afro-brasileira possuem. Né? Nas palavras de Amílcar Cabral, a cultura e a revolução, elas não vão ser barradas, porque a cultura dos oprimidos, ela não vai se desmanchar, ela não vai se desfazer, ela resiste. E pelo fato dela resistir, é que nós trazemos aqui a teoria de saber que essas resistências, elas têm um sentido, que é o sentido da liberdade, e é o sentido da pedagogia para a libertação, e, ao mesmo tempo, fazer esse anúncio e essa denúncia de que a cultura ela se mostra sobre ataque, porque, efetivamente, ela é o grande elemento, né? Ela é o grande aglutinador de tudo que a sociedade produz a partir de indivíduos, mas que se manifesta por meio de comunicação, e se for comunicação em massa, tanto mais perigoso essas culturas podem se mostrar. E aí eu queria só encerrar essa fala com um exemplo, né? Eu gosto muito de música, e uma das músicas que, quando o professor Luiz estava falando, veio à minha mente imediatamente, foi a música Candidato Caô Caô, do Bezerra da Silva, né? E aí, depois a gente coloca lá na descrição um linkzinho para que vocês possam ver a estética do vídeo e a leitura, né, da letra. Então, obrigado. Acho que só para contribuir, ou tentar contribuir, né, essa cultura, na minha perspectiva, não sei se é a mesma dos colegas, ela não é somente a cena cultural, ela também está nos documentos oficiais. Né? O Alfredo Bose, que é um autor, um estudioso da área de descolonização, também colonização, ele vai trazer uma informação que em 1556, né, na época das colonizações, a Espanha ela proíbe o uso da palavra conquistas e conquistadores nos seus documentos oficiais e pede para substituí-la para descobrimentos e populações, ou seja, colonos, né? Essa mudança parece uma coisa somente da palavra, mas o significado que ela tem. Então, por exemplo, na realidade brasileira, até hoje dizemos para todos que o Brasil foi descoberto, né? E não foi invadido, né? Isso tem a ver também com o que nós ensinamos, né? No nossas salas de aula, essa perspectiva do descobrimento. Então, acho que nesse sentido vale também a pena chamar a atenção quando o Luiz fala a questão das relações de poder, né? Porque a palavra ela é poder, né? E quando as palavras dos oprimidos entram em cena, ela traz um significado diferente. Eu me recordo, eu gosto também dos exemplos, não é? Talvez estudando com a Petróleo, entendi que os exemplos faz sentido para a gente, né? Quando eu comecei a estudar no doutorado sobre negros intelectuais, o que eu recebi de consultas ou indicações para mudar a palavra intelectual, para colocar uma palavra africana, para colocar uma palavra professor, por exemplo, e não usar o termo intelectual, como se o termo intelectual fosse inapropriado para utilizar juntamente com a palavra negro. Mandaram usar griot. Então, eu escrevi isso depois na tese também. Né? Então, para a gente perceber que quanto a palavra intelectual tem peso, e quando se junta ela com uma palavra negro, os significados são diferentes. Para a gente perceber, quando a gente fala de currículo também, né? Eu estudei recentemente uma autora que vai trabalhar da ideia de um currículo negro. E gera um monte de inquietações. Ou quando nós falamos de educação indígena, gera um monte de inquietações. A primeira pergunta é: o que é isso? Como se fosse uma coisa diferente. Porque quando nós falamos de educação, quase todo mundo vai ter um significado. Mas se a gente colocar a palavra indígena, a palavra negra, ou dos outros grupos subalternos,
e oprimidos, vai se pensar que é uma outra coisa, com outro significado. E realmente é. É uma outra coisa, assim, e tem um outro significado. Mas está ligado aí à ideia do poder que a palavra tem. E daí, né, para todos e todas, né, pensarem o quanto é perigoso, né, ter esse conhecimento, né, a gente sai daquela passividade, aquela ingenuidade, e a gente passa a ter um outro olhar sobre a vida. Então, é exatamente com esse sentido que essa falsa generosidade ela é capaz de nos limitar, né? Porque aí é a forma como o professor trabalha aquele conhecimento metódico, único, é a palavra, né? São os discursos, olha aí o professor Evaldo falando, né? Quer dizer, por que você não tira intelectual e usa outro termo? Quer dizer, são relações que, se a gente não consegue se libertar pelo conhecimento, ou seja, se a gente não tiver uma leitura crítica sobre as imagens, sobre as palavras, sobre o contexto, a gente é capaz de, entre aspas, naturalmente aceitar, não, então vou trocar, né? Como se não tivesse um sentido político por trás de tudo isso. Então, o conhecimento ele é muito perigoso, não é à toa que ele é poder, né? Como o professor Evaldo falou, conhecimento a palavra é poder, sim, conhecimento é poder. Então, na sala de aula, isso é muito fácil de ser reproduzido, né? Eu limito ao aluno até aquilo onde eu quero que ele chegue, né? Porque pretensamente ele não pode saber mais do que o professor. Pretensamente eu vou aplicar uma prova subentendendo que em palavras, em marcar xizinho, ele é capaz de limitar aquilo que eu quero que ele pense. Então, quando Paulo Freire traz o método de alfabetização por meio de palavras geradoras, a partir dessas palavras que fazem parte do cotidiano, é porque são palavras que precisam ser problematizadas. São palavras que têm a ver com a autobiografia das pessoas, tem a ver com a autohistoricidade de cada um, né? Então, essas relações me permitem pensar, por exemplo, as experiências que eu trago, os saberes que eu possuo, dialogando com o saber do outro, com as experiências do outro, é que torna, então, essa educação num contexto mais macro e também, vou repetir a palavra, libertação, né? É ela que me liberta. Quando eu faço essas relações, quando eu sou capaz de produzir novos conhecimentos a partir daí. Então, Paulo Freire, ele, no Brasil, as suas contribuições por meio dessa educação popular, por meio dessa pedagogia humanista, é de repensar modelos e práticas de ensinar e de aprender, né? Logo, é uma relação que me permite, por exemplo, rever práticas, rever conteúdos, né? E é o que muitas das vezes, né, vocês, estudantes, devem perceber nas práticas das salas de aula, nos estágios, né? É muito comum, e a gente tem visto isso, o quanto a reprodução desse modelo hegemônico ainda está presente na educação de jovens e adultos, por exemplo. Não é o caso específico para tratar da EJA, mas quando a gente se refere à EJA e quando a gente pensa na sala de aula, a gente ainda reproduz aquele modelo hegemônico. Então, as imagens mostram isso, as vivências mostram isso. É como se esse adulto, sujeito, trabalhador, não trouxesse suas experiências, não tivesse, né, condições de, por meio das suas experiências, superar esse conhecimento que é dominante, né? Então, é tão perigoso que é melhor reproduzir, né? É tão perigoso pensar outras didáticas, outras formas teóricas e metodológicas de ensinar, que é melhor reproduzir. Então, o exemplo do livro didático que eu trouxe de Moçambique pode ser um exemplo, né? Quando eu extraio ali comportamentos de passividade no qual esse estudante, né, e eu falo estudante africano, consciente de todas as suas leituras de mundo que possui, ele passa a ser domesticado e dogmatizado por meio de uma alfabetização colonizadora que mostra o que é e mostra como é do meu jeito e não do outro. Colegas? Só para, Luiz, dar um exemplo que você está dizendo, né? Muitas vezes nós falamos de educação de jovens e adultos, muitos só pensam na alfabetização, né? E o ensino superior também é educação de jovens e adultos, né? E muitas vezes esses adultos, esses jovens, não foram educados pelas palavras. O que eu quero dizer com isso? E uma atividade de uma componente, se eu não me engano, era até essa, no modelo tradicional, vamos chamar assim, eu fiz uma atividade avaliativa e nessa atividade pedia para que os alunos respondessem uma questão que tratava o currículo enquanto um artefato social e cultural, né? E essa era a pergunta.
né? E essa questão eu tirei de um concurso. E não preocupei com as palavras, né? E aí eu entreguei para os estudantes fazerem, muitos ficaram parados nessa questão, né? E foi o que teve mais erros. E depois, fazendo a avaliação e dando retorno para os alunos, eu perguntei quem sabia o que era um artefato. Pouca gente sabia que era um artefato. Então, não entender o que era um artefato não possibilitou compreender a questão. Se eu tivesse trocado a palavra para uma outra, ou só tivesse colocado o como elemento cultural, elemento eles conheciam, porque o elemento eu falei em sala de aula. Né? Essas estratégias que a gente, por exemplo, quando a gente vai falar de seleção de concurso, coisa que está falando também de currículo, né? E atuar profissionalmente também tem a ver com nossos currículos. Nós falamos de seleção por processos seletivos, ou até mesmo entrevistas. Muitas vezes essas pegadinhas para nós jovens e adultos, elas aparecem. Então não é, como disse o Paulo Freire, somente ser alfabetizado pelas letras, mas sim pelas palavras. Então foi gritante isso para mim na época, porque muitas vezes nós só temos os nossos as nossas palavras. Eu lembro quando eu cheguei na Unilab, eu sofria muito, porque eu tinha um vocabulário que era misto de Minas Gerais com o interior de São Paulo, não é que eu tinha, eu sei que ainda tem, né? Venho para o estado do Ceará, que tem um outro vocabulário, né? Dentro da Unilab, que tem diversos vocabulários. Então, muitas vezes, eu dava alguns exemplos que as pessoas não riam, só eu. Você não entendeu? Que palavra é essa? Então, eles não entendiam, era a palavra, não era a piada, né? Ainda bem que eu não sou um bom piadista. Mas para a gente entender, né, que esse educar pela palavra, o poder que as palavras têm, que o Paulo Freire traz como exemplo na educação de jovens e adultos, mas devem ser utilizadas em todos os contextos, né? E ele já dizia isso desde o bebê viu a uva ou A de avião, né, que para nós adultos é tranquilo, mas para uma criança que muitas vezes não sabe o que é um avião, ou não tem oportunidade de utilizar, ou numa região que mal tem produção de uva, a gente só vê o suco, então para ele o suco não é com U, é com S, né? Então ele não tem esse exemplo da fruta. São coisas que parecem simples para falar de descolonização, né? São exemplos que parecem simples, mas também era trazer um outro olhar do colonizador. O colonizador tinha esse olhar do avião, porque para ele era comum, a uva para ele era comum, né? E isso, quando a gente vai falar, por exemplo, na realidade brasileira, muitos dos materiais didáticos para a educação infantil e ensino fundamental são produzidas no sul e sudeste do Brasil e são compradas por redes do estado e municípios do Nordeste, né? Ou quando é feito por empresas do Nordeste, os autores são do sul ou do sudeste ou se formaram lá, né? Então é tão gritante essas realidades, né, que eu já vi livro didático aqui de Ceará, onde o exemplo sobre seca era do interior de São Paulo, que ficou 4, 5 meses sem chuva. Né? Isso não tem nada a ver com a realidade dessas pessoas, né? E não alongando muito, aconteceu em sala de aula comigo isso. Eu tive a oportunidade, eu estando no interior de São Paulo, para falar sobre seca. Lá fazia 5 meses que não chovia na cidade e estava sem água, racionamento há bastante tempo. Os alunos, que eram do curso de pedagogia, pegaram imagens de seca do Nordeste. Eles não conseguiram entender que a seca também estava na sua realidade. Né? A seca só está na realidade do outro. Aqui na minha torneira cai água. Então, é nesse sentido da ideia das palavras, dos exemplos, o quanto eles são marcantes para nos ajudar a entender o Paulo Freire. Porque, às vezes, como vocês colocaram muito bem, o conhecimento é fundamental, mas o conhecimento, ele não é uma decoreba de conceitos, né? É como eu consigo transferir ou refletir esse conhecimento à realidade com qual eu estou vivendo ou estou envolvido. E aí, para a gente não deixar passar, quando a gente está falando aqui de conhecimento crítico, crítico não é só dizer eu não gostei, eu não concordo, eu sou do verde e você é do amarelo, né?
é entender o amarelo, é ler o que o amarelo escreveu, para dizer assim, olha, não me serve por isso, mas dizer que ele é ruim e sem ter lido, né, como diz o Walter, que veio de uma palestra aqui recentemente, é as leituras de sobaco, né? E aí eu vou dar um exemplo que coloca o livro aqui, ele não sai debaixo do braço, mas você nunca abre ele para ler. E aí você quer falar do livro que ficou aqui. No máximo que aconteceu é ele pegar aí uma mancha de suor, né? Mas a leitura não vai para onde deveria ir, que era a mente e para o coração. Então, nesse sentido, a gente pensar também a lógica das palavras. Lendo, Luiz. Eu queria só aproveitar, né, Evaldo, não façam isso, porque além de não ser útil para a vida de vocês, ainda desgasta o livro, né? O livro vai ficar todo manchado, fedorento, né? Então, por favor, né? Não só pela postura ética perante o conhecimento, mas também até pela preservação do patrimônio. Mas, então, eu gostaria de complementar com duas categorias freirianas que são fundamentais nisso que o Evaldo colocou. O que é tomada de consciência e o que é conscientização, né? Porque muitas vezes a gente está nos bancos universitários e a gente começa a ouvir, por exemplo, né, por meio de uma videoaula como essa, o termo crítica e epistemologia e uma série de termos que nós começamos a entender conscientemente que aquilo ali tem um contexto e que tem uma relação acadêmica com a realidade, enfim. Só que perceber que a tomada de consciência ela é insuficiente para a transformação da realidade. Ela gera um senso crítico que Freire chamaria de ingênuo, né? Então, é fundamental que a tomada de consciência, ela efetivamente, ela seja percebida e vivida por nós como um primeiro momento para que a gente consiga, efetivamente, de modo radical, como o Evaldo acabou de colocar, nos aproximar da realidade. Porque aí nós teremos, sim, a condição de analisá-la criticamente. Enquanto nós não fazemos isso, nós ainda estamos na superfície ingênua do conhecimento, ingênua da ação política, e isso, infelizmente, é o que a gente observa bastante. Então, o rigor, né, que Paulo Freire tanto defende, é o rigor de sair de uma posição de mero tomadores de consciência, né, e o tomar aqui é no sentido de eu pego emprestado de alguém alguma coisa que me chega e tomo aquilo como uma realidade. Então, eu sair da simples tomada de consciência e passar por um processo de, a partir daquilo, fazer o confronto com o mundo tal qual ele se mostra para mim. Então, são duas categorias freirianas que, para a pedagogia libertadora e para a prática docente, que efetivamente vá no sentido da liberdade, é necessário que nós enfrentemos o desafio, muitas vezes doloroso, né, de passar pelo processo de conscientização. Lembrando que a conscientização nunca é individual. Ela é negociação de significados, portanto, é eminentemente um ato político. Ok? Só essa parte. Obrigado. Professor Luiz. Para passar a palavra ao Luiz para fazer o fechamento, né? Eu acho que ao colocarmos tudo isso, nós estamos também cientes que não deixamos de ser humanos, né? Que tudo isso é um processo, né? Então, as pessoas não vão ler um texto do Paulo Freire, porque não é uma leitura fácil, e já compreender as categorias, né? Que está ali presente, né? Então, assim, Paulo Freire produziu uma vida e uma coleção de obras, né? Então, a gente mergulhou um pouquinho nos seus estudos, para que não dá a ideia que, para ser crítico, nós temos que nos tornar como se fossem máquinas, né? E tudo tá ruim, criticar tudo, desligar nossas TVs, não comer uma comida industrializada. Não, como assim? Nós somos humanos, né? Então, assim, a gente precisa também compreender que estamos em processo. E Paulo Freire falou isso para a gente muito claramente. Quando ele escreveu a Pedagogia do Oprimido, né, ele só usava o termo homens. E quando ele escreveu a Pedagogia da Esperança, para quem ele começa pedindo um monte de desculpas. Uma das desculpas que ele pede é essa, que ele não entendia naquele contexto, né? E não é fácil, estamos falando do Paulo Freire, gente. Então, assim, para que a gente entenda que é um processo para todos nós, né? Então,
ao os alunos fazer a leitura do texto, né, ou assistir esse vídeo, entenda também que está em processo, né? Alguns já começaram essa caminhada, que muitos não veio pela universidade, veio por movimentos sociais, pela família, pelo contexto. Outros estão começando, outros já estão 10 passos na nossa frente, né? Então, que a gente tem essa tranquilidade de fazer a caminhada. Né? O que a gente não pode dizer, olha, já que eu não sabia, eu sou inocente. Não. Né? Nós somos também fruto da sociedade que nós vivemos. Né? Então, tomar essa consciência crítica ou querer conhecer o Paulo Freire não dá para ser a partir de um texto só. Né? E tem muitos que a gente poderia aqui indicar, mas para não me alongar, eu vou indicar um textinho curtinho que ele escreveu numa introdução, que é o papel do estudante, né? Quando ele vai descrever ali o que o estudante faz. Se alguém se interessar, é só depois ou pedir pelo WhatsApp. Se eu conseguir, se tiver tempo ainda, eu coloco aqui o link aqui na gravação, mas posso indicar depois também. Pois é. Então, de tudo isso, né, a gente vê o quanto problematizar a realidade social, né, ela dá trabalho, né, não é tão simples assim, e, ao mesmo tempo, ela também nos permite, enfim, tirar alguns medos, né? Quer dizer, de alguma maneira, eu passo a eliminar alguns medos e posso ter a consciência daquilo que eu não tinha. Só para lembrar que esse áudio, professor Evaldo, professor Leno, pode estar carregado de uma linguagem que eu me refiro a homens, olha só, a consciência tão natural de algo que não é natural. Então, quando eu me refiro a homens, eu preciso me referir a homens e mulheres, né, que esse é o papel político de toda uma relação, né, que a gente estabelece com essa prática pedagógica, mas ela não pode ser naturalizada, tanto que não é naturalizada que eu preciso colocar isso como, de repente, alguma falha, né, do percurso automático de uma consciência que não foi refletida no momento em que a gente usa a palavra. Então, é para dizer o seguinte, essa autoconsciência, ela me permite, então, tomar posturas, utilizar determinados significados e usos de palavras e expressões que me remetem a uma libertação própria. Quer dizer, eu preciso dizer, né? E isso é dolorido. Eu tenho uma passagem da Pedagogia do Oprimido que talvez muitos conheçam, que diz assim, ó, a libertação por isto é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição, opressores e oprimidos, que é a libertação de todos. Então, pensar essa pedagogia humana, né, também, né, trabalhando todo o processo, integralidade desse sujeito, é pensar em todas as formas de comunicação, de interação, de percepção desse mundo. Eu acredito que a gente possa finalizar aqui, né, dizendo que é uma finalização com todas as aspas, que a gente deixa reticências, então, vou falar de pontuação, a gente deixa reticências, porque é um conhecimento que vai muito além desse pouco tempo que nós tivemos aqui. Né? Então, as referências ficam, outras poderão ser complementadas, como a própria justificativa da pedagogia do oprimido, as referências que o professor Leno e o professor Evaldo também deram, para que a gente busque aí cada vez mais conhecer e aprender, né, do que Paulo Freire traz para a gente durante tanto tempo, e lembrando que no ano seguinte, enfim, 2021, né, a gente comemora o centenário de Paulo Freire. Então, as obras, a literatura, tudo isso que foi construído não pode ser desmerecido, descaracterizado, né, não pode ser visto como algo negativo, pelo contrário, é a abertura das mentes, dos corpos, que permitem aí o nascimento de um novo homem, que nós somos. Né? Então, estamos sempre nascendo e renascendo, tá certo? Professor Leno, professor Evaldo, então, eu agradeço, né, eu me despeço aqui, e no próximo encontro a gente vai discutir a avaliação, né, a gente vai falar das orientações sobre o trabalho final. Professor Evaldo, professor Heleno, querem colocar alguma coisa? Eu também me despeço aqui, dizendo que praticamente todas as obras do Paulo Freire estão disponíveis em PDF, né? A grande maioria pela própria Biblioteca Paulo Freire, que está no Instituto Paulo Freire, é fácil conseguir praticamente todas as obras.
E é leitura obrigatória para quem faz pedagogia. É claro que não dá para ler a obra toda, mas talvez a pedagogia do oprimido aí seja um bom caminho para começar, né? E quando começa, a gente não quer parar. Então, até o próximo encontro, como diz Luiz, que vai ser no modelo virtual, mas informamos direitinho para vocês via SIGA. Abraços. Ok, né? Então também gostaria de me despedir agradecendo, né, a paciência de vocês que chegaram até aqui o final e a parceria do Luiz e do Evaldo, né? Porque efetivamente são encontros de aprendizado sempre, né? Então agradeço a ambos e a vocês com os futuros comentários, né? Finalmente gostaria só de deixar uma reflexão para nós que estamos no contexto da Unilab, né? Então que esses conceitos, que essas reflexões iniciais, elas possam servir fundamentalmente para a construção humana de todos que estão se formando, né? Nós não pretendemos que isso se reverta ao gosto colonizador, né, de palavras vazias de significado e, o que é mais grave, de ações. Então, efetivamente, nós estamos assumindo a educação como ato político, e assumir a educação como ato político é buscar rigor, é buscar conscientização, é superar a tomada de consciência ingênua e, acima de tudo, o reconhecimento humilde de que o conhecimento se faz em longos processos, né? Não é possível entender o ser humano com a absolutização do conhecimento ou da ignorância, né? Nos termos freirianos. Então, acho que esse é um momento muito rico e esperamos que efetivamente os estudantes da pedagogia e todos aqueles que vejam esse vídeo tirem o proveito e ajudem nessa construção dos nossos conhecimentos também, colocando comentários, fazendo críticas e sugestões, tá? Então, muito obrigado. Encerramos a nossa participação em estudo de hoje. Tudo de bom. Eu não encerrei a gravação, agora encerrei.